a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero pedir a você que abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo de número 7, versículo 31 ao versículo 37. Antes de começarmos a ler, feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, exaltamos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, Pai, do nosso louvor e da nossa adoração. Senhor, este lugar é santo, porque o Senhor se faz presente aqui nesta noite, ó Deus. Pai, por isso, Senhor, nós viemos te adorar, porque apenas o Senhor veio assistir a este culto. Nós viemos, ó Deus, com a intenção de prestar, ó Deus, um culto, adoração ao Senhor. Pai, por isso fala aos nossos corações, através da Tua palavra. Espírito Santo, eu me coloco diante do Senhor como instrumento, como canal do Senhor para ser bênção, ó Deus, através, ó Pai, da Tua palavra nessa comunidade. Pai, muito obrigado pela Tua igreja que se encontra aqui reunida. Espírito Santo, que a palavra aqui pregada seja a palavra rema, vinda diretamente do trono da graça do Senhor. Não permita, Senhor, que haja distrações, que esta palavra seja, Senhor, impactante, que essa palavra possa, Senhor, nascer, ó Deus, no coração de cada um, que possamos sair daqui, ó Pai, entendendo, Senhor, da Tua palavra. Pai, muito obrigado, é isso que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem para te trazer ao seu coração algo que possa te fazer entender que a nossa vida, ela é regida por alguns segredos. Alguns segredos da vida nós temos que entender. O primeiro segredo da vida é termos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Esse é um dos segredos. Outro segredo da vida é o amor, fé, confiança. Estes são alguns segredos, mas eu quero trazer da parte do Senhor para você hoje um segredo da vida que muitas vezes nós não prestamos a atenção nele. São chamados processos, etapas das nossas vidas, aonde nós não queremos passar pelo fato de não querermos sofrer, pelo fato de não suportarmos muitas vezes as pressões. O que é então etapas, processos? Processo é um ciclo da vida, processo é o resultado de uma consequência, ou seja, cada etapa da nossa vida, nós temos que entender que são propósitos de Deus para as nossas vidas. Talvez você esteja passando por um período de dificuldade na sua vida, e você não entende por que esse processo, esta etapa, ela não passa, ela perdura por muito tempo, e você se pergunta muitas vezes: será que Deus se esqueceu de mim? O processo está longo, doloroso,
mas nós precisamos entender que estes processos são os projetos de Deus para mim e para você. Projeto de crescimento, projeto de amadurecimento diante de Deus. A nossa vida, ela é regida por isso, por esse pequeno segredo que eu quero desvendar hoje com vocês, através da leitura dessa palavra. Irmãos, eu quero que você preste muita atenção, porque Deus, Ele é minucioso. Deus, então, Ele é tão minucioso que através de uma palavra, uma frase dita, Ele pode mudar e transformar a sua vida, amém? Ele pode mudar, Ele pode transformar a sua vida. Por isso Deus é minucioso. O texto de hoje vai falar da cura, o texto vai falar de milagre. E talvez você hoje está precisando de um milagre na sua vida. Talvez o milagre não seja cura, seja uma outra bênção, mas você está precisando de um milagre. Então preste atenção, o milagre está para chegar, aleluia, o milagre está para chegar. Entenda processo como algo que Deus quer de você, para que você alcance o resultado esperado. Irmãos, a Bíblia, ela é muito mais do que um livro histórico. A Bíblia, ela é muito mais do que um livro de geografia, de um livro de códigos de leis. A Bíblia é muito mais do que um livro de promessas. A Bíblia é muito mais. Para que você possa entender, a Bíblia, ela contém níveis. A Bíblia contém níveis. Por que níveis? Irmãos, porque lendo esse texto, se eu perguntar para você do que está falando, você vai me dizer claramente que você entendeu que está falando de uma cura, está falando de um milagre. É de entendimento comum, o senso comum nos faz entender isso apenas para ler. É o primeiro nível da Bíblia. Se você chegar para um ébrio e pedir para que ele leia, ele vai ler, ele vai entender que aqui aconteceu o quê? Uma cura. Aconteceu um milagre. Mas quando continuamos a ler a palavra de Deus, em algum dado momento, a palavra então, ela começa a ficar de uma forma que nós não a entendamos. Há um bloqueio no entendimento, passamos agora a não entender mais do que ela está falando. O que acontece agora? A Bíblia subiu o nível. E quando a Bíblia sobe o nível, nós precisamos de um auxiliador. Precisamos de alguém que nos esclareça, que nos revele. Aí entra a pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai revelar. Talvez aquilo que eu vou trazer para você, você não tenha visto isto desta forma. E eu quero justamente trazer um novo entendimento sobre esse texto, porque talvez você já leu esse texto muitas vezes na sua vida. Mas será que há ou houve um entendimento diferente de um senso comum? Para que você possa entender, há um pastor que diz o seguinte, que a minha teologia e a sua teologia, ela pode diferenciar um pouco. Por isso que o meu entendimento daquilo que eu leio e interpreto, de acordo com o Espírito Santo, a sua revelação, talvez para você esteja errado, mas para mim não. Quer ver um exemplo? Diz este pastor que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ah, pastor, eu não entendi. O que quer dizer isso? Irmãos, para exemplificar, se eu estiver debruçado sobre uma janela aberta e olhar para o lado de fora da casa, eu vou ter no ângulo de 180 graus uma visão completa do que está de fora. Mas se eu der 1 ou 2 passos atrás, o que vai acontecer com o meu ângulo de visão? Ele vai diminuir.
Ou seja, aquele ângulo de visão que eu tinha, eu já passo a não ter mais. E se você estiver do meu lado, e eu disser para você, olha, do lado de fora daquela casa existe uma árvore, tem uma árvore. Você que está do meu lado, olhando na mesma janela, você vai dizer para mim, fala assim, olha, sinto muito, mas ali não há árvore nenhuma. Quem está certo? Quem está errado? Nenhum está certo, nenhum está totalmente errado. Todos os dois têm um ponto de vista. Então o meu ponto de vista, talvez para você não tenha visto isso, mas eu quero elucidar isso agora para a honra e a glória do Senhor, amém? Irmãos, o texto diz o seguinte, olha só o que o texto diz. O texto começa dizendo, olha, de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Irmãos, a Bíblia, ela contém esses segredos. Marcos, ele conta aqui a história de um homem. Esse homem era o que, irmãos? O que ele tinha? Você leu comigo, o que ele tinha? Ele tinha surdez e ele era gago. Mas no original, o certo é dizer que ele era surdo e mudo. Por quê? Porque ele não falava bem por causa da sua audição. Marcos descreve isso e Marcos vai tratar da história. A Bíblia não fala mais do que isso sobre este homem, mas nós podemos entender que uma pessoa com deficiência, ela carrega dentro de si rejeições, ela carrega dentro de si complexos, traumas, e esses traumas vão se transformando em crateras, que vão trazendo feridas. Sim ou não? Eu não sei você, mas na minha vida eu já tive algumas deficiências, e eu sofri algumas vezes muito bullying, irmãos, porque na minha adolescência, quando eu era jovem, eu era bem gordinho, e quem é gordinho sabe disso, quem foi gordinho sabe disso, não é? Ou seja, nós somos ponto de referência aonde nós estamos. Se a pessoa quiser falar de uma pessoa magra do lado de um gordinho, ela fala assim, olha, é aquele lá do lado do gordinho. Não é assim? É desse jeito, somos pontos de referência. Então, irmãos, o segredo que Marcos quer tirar aqui sobre este jovem que ele não se relacionava, além da rejeição, ele não se relacionava e também não se comunicava. Ele não tinha o prazer de ouvir a palavra de Deus. Ele não tinha o prazer de louvar a Deus, de honrá-lo com a sua língua, com a sua palavra. Mas aquele povo ali, ele conhecia a palavra de Deus. Jesus aqui, ele está indo pela segunda vez. A primeira vez ele sai e vai para Tiro. Ali há a história da cura daquele jovem endemoniado de Gadara. Vocês conhecem a história? Aonde ele tinha uma legião de demônios. Uma legião de demônios são quantos? 6.000 demônios. E Jesus parte da Galileia até Tiro, em linha reta, dava mais ou menos 65 quilômetros. Só que Jesus não conseguiu ir em linha reta, então provavelmente ele tenha andado com os seus discípulos 70 quilômetros. Jesus então sai com os seus discípulos, porque ele queria ter um particular com os seus discípulos, porque ali na Galileia, ali em Jerusalém, não tinha como, eles não deixavam. Jesus então se afasta para poder ensinar os discípulos, para poder prepará-los. Diz a palavra num texto anterior, de que ele vai e fica em uma casa em Tiro.
sem que ninguém saiba, mas acabam descobrindo aonde ali então a multidão vai. Não tinha como. Jesus então sai, começa a andar. Agora o texto diz que ele retorna, não é? Ele retorna a Tiro. Irmãos, Tiro, Sidom, eram cidades que ficavam aonde? No Líbano. Cidades de povos gentios, de povos pagãos. Então era um território hostil para um judeu, porque existia ali algumas guerras, e esta guerra ela foi aguçada no ano de 2004, aonde Israel entra e guerria com o Líbano por causa de uma região. Já não era boa a relação diplomática dos países, e Israel então acaba ganhando, não é? E tomando ali então as montanhas do Negueb, aquela região do Negueb, porque é a região mais fértil que existe ali no Oriente. Israel então toma. Por isso que libaneses e israelenses não se dão. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, foi para lá. Porque, irmão, Jesus, ele procura algo interessante, e ele foi procurar algo que ele não tinha em Israel. Ele não tinha na Terra Santa. Ele foi procurar fé. Tanto que ele foi procurar fé, que ele acaba então se deparando naquela casa com uma mulher que vem ao seu encontro, chega, se prostra ajoelhada diante dele e pede a Jesus para que cure a sua filha, que ela estava endemoniada. Ela tinha demônios. Jesus então diz para ela: você acha que eu vou tirar a comida, a herança do povo da Terra Santa, do povo prometido, para dar para um cachorro? Olha só, irmãos, gentil, pagãos, era tratado como cachorros. Mas alguns ali tinham sim ouvido a palavra de Deus. Mas aquela mulher diz algo que impacta o coração de Jesus. Aquela mulher, na sua mais tenra humildade, diz para Jesus que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, se fosse algum de nós, talvez nós saíamos emburrados, magoados, chateados, não é verdade? Mas ela não. Aquele momento Jesus, ele olhando para ela diz: olha, nunca vi tamanha fé. E isso nos ensina algo. A humildade precede a honra. Quer ser honrado por Deus? Seja humilde. Quer que Deus o honre? Seja humilde. Esteja pronto para aceitar as correções que Deus vai dar. Esteja pronto para as coisas que Deus vai colocar na sua vida, sobre os percalços, sobre essas etapas que nós passamos, muitas vezes desconfortantes. Jesus ensina isso com essa mulher. É interessante que Tiro era uma cidade, como eu disse, a 65 quilômetros de onde Jesus estava. Jesus então faz o quê? De novo sai da cidade. Irmãos, de novo é muito mais do que nós entendemos. É muito mais uma palavrinha. Olha, de novo fez isso, de novo fez aquilo. Não, é muito mais. Isto mostra que Jesus, Ele, se precisar nos buscar, nos encontrar, Ele vai fazer de novo, de novo e de novo. Aleluia! Irmãos, porque quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te procurar de novo. Não importa se você seja cabeça dura, desobediente, orgulhoso,
mas Ele vai te procurar de novo, até que se cumpra o seu propósito na sua vida. Então não perca tempo, permita que Deus cumpra o propósito antes. Você sabe por que nós sofremos tanto? Porque nós não permitimos que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. Sabe, ficamos adiando o processo, ficamos adiando as bênçãos de Deus para nós, porque a bênção está pertinho, a bênção está logo ali, e eu resolvo então desobedecer, fazer totalmente ao contrário daquilo que Deus quer. Tiro, irmãos, para nós significa uma fase da vida. Tiro significa o início de tudo, a primeira fase, e muitos param na primeira fase. Muitas pessoas começam o processo de Deus, um processo de regeneração, um processo de transformação, começa o processo do milagre, mas para no início. Satanás quer que você pare no início. Satanás não quer que você continue. Jesus aqui ele vai nos mostrar que Tiro então é o início do processo, e ele continua andando. Tiro, território hostil. Irmãos, talvez você esteja em território hostil, mas ele não quer que você pare. Jesus está ensinando-nos que não devemos parar. Não devemos parar. Jesus então chega aonde? Jesus então chega a Sidom. Sai de Tiro, o início, e chega a Sidom, ainda território hostil. Mas aos olhos humanos, talvez você possa falar: olha, mas até agora não aconteceu nada. Mas aos olhos de Deus, aconteceu. Você sai do início e chega a Sidom. Sidom então é o limite entre a terra hostil e a terra santa. Talvez você se encontre nesse estado, talvez você se encontre no limite. O limite é a marca de que tudo está para mudar. Amém? O limite, irmãos, é a marca de que tudo está para mudar. Jesus então continua o seu caminhar, início, até que ele chegue no momento do milagre. Há uma distância de quantos quilômetros, irmãos, que eu disse? 65, se for em linha reta. Vamos jogar 70. Então ele começa a caminhar, seguindo em rumo aonde o milagre teria que acontecer e haveria de acontecer. Jesus não para. Jesus continua caminhando. Jesus continua, e ele passa então por Sidom, a terra ali limite. Ele entra agora na terra santa, em Decápolis. Decápolis são as 10 cidades em Israel, até então governada pelo Império Romano. Mas Jesus então continua a caminhada. E é interessante, irmãos, que agora ele está onde? Em terra santa. O que isso nos ensina? Que mesmo que você chegue na terra santa, o milagre ainda não aconteceu. O milagre ainda não aconteceu, e não era ali para acontecer. E nós temos que entender e aprender que muitas vezes o milagre só vai acontecer se nós estivermos preparados. Então se prepare, irmão. Se você quer milagre na sua vida, se você quer ter transformação na sua vida, se prepare, porque Deus não dá nada a ninguém se antes a pessoa estiver preparada. Deus não vai lhe dar uma bênção se você não estiver preparado para receber uma bênção. Você sabe por quê? Porque você vai jogar fora, você vai perder a bênção se não estiver preparado. Amém? Se prepara. Quando nós nos preparamos, nós conseguimos enxergar através dos olhos do Espírito Santo. Nós conseguimos ver através dos olhos de Jesus. Nós conseguimos ver
que as coisas estão mudando, que o milagre está chegando. Jesus então chega ali na Galileia. E quando Jesus chega ali, irmãos, Jesus então, versículo 32, acompanhe comigo por favor. Versículo 32 diz: então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Irmãos, entendemos que duas atitudes a multidão teve. Não sei se você consegue observar isso, mas a multidão teve duas atitudes, uma correta e a outra errada. Qual foi a atitude certa da multidão? A multidão então coloca o problema insolucionável para o homem, coloca na mão daquele que pode fazer, Jesus. Esta é a atitude correta para os nossos dilemas. Esta atitude correta de colocar algo impossível na mão daquele que tudo é possível. Atitude correta. Mas logo após, a multidão acaba errando. A segunda atitude da multidão é que a multidão então coloca o problema na mão de Jesus, mas começa a dar pitaco. Começa a falar como Jesus teria que fazer. Olha, impõe a mão sobre ele, Senhor, e o cure. Irmãos, nós fazemos assim, sim ou não? Colocamos as nossas orações, colocamos as nossas petições diante de Deus, mas depois queremos falar para Deus: ó Senhor, isso não faz assim. Olha, por que o Senhor não faz desse jeito? Dessa forma eu não estou aguentando, não estou suportando. Não é assim, irmãos? Irmãos, você sabe como é feito o diamante? Irmãos, o diamante, ele é um carvão. Em seu estado bruto, natural, ele é uma pedra escura, feia, sem forma. Para chegar ao diamante, ele suporta pressões, ele suporta calor, e ele acaba se transformando em um diamante. Pasmem, a pedra mais preciosa da face da terra. Você é esse diamante. Ou talvez você ainda esteja na fase do carvão, mas é um processo. As etapas da sua vida estão difíceis, é para que você se torne um diamante. É para que você se torne um diamante. A multidão então querendo fazer Jesus, querendo ensinar ele, Jesus faz o que, irmãos? O que Jesus faz? Versículo de número 33. Jesus, tirando-o da multidão à parte, Jesus fez o que? Tirou ele da multidão. Irmãos, muitas vezes, momentos de agonia, muitas vezes momentos de dor, momento de pressão, Deus vai te tirar à parte. É interessante, irmãos, que hoje em nosso dia presente, talvez Deus faça isso conosco, nos leve a um lugar mais calmo. Isso pode ser o quê? Deus pode, irmãos, te tirar da multidão para te colocar no momento de solidão. Deus pode colocar uma doença, Deus pode colocar uma dificuldade na sua vida, prejuízos na sua vida, para que você possa desarraigar o seu coração das coisas deste mundo. É assim, Deus faz isso. E é no particular que Deus vai fazer, porque muitas vezes Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, que muitos vão ver, mas aquela coisa tremenda, aquela coisa maior, a grande coisa na sua vida, Ele vai fazer no particular, no seu íntimo. É no seu íntimo. É por isso que Deus fala, olha, a Bíblia diz, olha, quando você for orar, entra onde, irmãos? No seu quarto. Momento de quê?
momento de intimidade, a sós com Deus, momento de calmaria. Deus pede para você sair, para que num lugar de calmaria Ele possa falar com você. É no silêncio, é na solidão que Deus vai falar com você. Este rapaz, este homem, ele provavelmente, alguns dizem que ele só ficou surdo depois de algum tempo, por isso que falam que ele era gago. Mas a maioria diz que, e entendem que ele já nasceu assim, ele já nasceu surdo, por isso ele não falava. Porque nós sabemos que o falar, ele começa como, irmãos? Como nós aprendemos a falar? A palavra de Deus diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, existem processos nas nossas vidas que nós não podemos pular, etapas nas nossas vidas que não podemos pular, e quando nós a pulamos, vai nos trazer prejuízo à frente. Falo isso porque eu tive uma experiência muito frustrante. Meu pai, querendo me dar educação melhor, me manda para Goiânia. Só quem foi criado na roça, criado numa cidade de interior e vai para a capital, a gente acaba se deslumbrando, sim ou não? Ou seja, eu já não queria estudar, eu queria o quê? Curtir. Ou seja, no primeiro ano então eu acabei reprovando no colégio, primeiro ano, e com medo do meu pai, por conhecer meu pai, o que eu fiz? Eu falei, eu não posso repetir. Eu fiquei mais ou menos ali alguns meses sem estudar, mentindo para minha avó. Olha só, saía de casa cedo, voltava, ficava perambulando. Irmãos, aí me apresentaram um tal de DDU, decisivo direto à universidade, 3 anos em 1 ano. Olha a esperteza do camarada. Fiz então o decisivo, em 1 ano então eu terminei. Só que prestei vestibular, por milagre acabei passando, porque eu não estudava, e comecei a faculdade. Irmãos, eu desisti no primeiro semestre porque eu não entendia nada. Tudo que se falava de química, de física, eu não entendia bolhufas. Acabei reprovando. Pulei etapas da minha vida que eu não poderia ter pulado. Etapas essa que eu seria preparado para a universidade. Irmãos, depois de alguns anos, eu não vou dizer a quantidade de anos, porque senão vocês vão descobrir a minha idade. Mas depois de muitos anos, este ano, para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós vamos nos formar. Nós estamos convalidando o curso de teologia em Vitória. Mas eu quero te dizer algo. Era projeto de Deus. Lembra que eu disse que as etapas e os processos, eles vão se cumprir porque são propósitos de Deus. Mas poderia ter se cumprido há muitos anos atrás, sim ou não? Pulei etapas, acabei sofrendo. Então eu quero dizer para você, não pule etapas. Se você está passando por algum problema na sua vida, passe. Se o deserto está grande, caminhe. Se o deserto está muito encalorado, caminhe. Mas não desista, porque o teu milagre, a tua bênção está próxima. Talvez você está no limite, a bênção está próxima. Jesus aqui vai nos ensinar isso. Ele tira então aquele homem no particular. Há um texto também no capítulo de número 8, aonde Jesus então, para curar um outro cego, Jesus tira ele para fora da aldeia, em Betsaida, e faz o milagre.
Talvez Deus quer tirar você para um particular. Talvez as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com você, mas você sabe. Nem toda luta ela dura para sempre. Nem toda dor dura para sempre. Tem um período para terminar. Jesus ensinou isso. Eu não sei quais são as mazelas da sua vida, mas lembre-se que Deus quer te ensinar algo. Não procure focar no problema, procure focar no para que o Senhor está permitindo, não no porquê você está passando por isso, mas para quê? Que propósito? Jesus, tirando ele para fora, Jesus então coloca ali no particular todo o seu poder agora. Lembra que eu disse para você que nós não podemos pular as etapas? Irmãos, quem já viu ou já pôde presenciar como é a etapa, o processo de uma borboleta? Quem conhece o processo de uma borboleta? Não é? A borboleta, então, o processo da dela se tornar adulta leva mais ou menos 1 ano. A borboleta vem, coloca os ovos em uma folha. Os ovos esperam o momento propício, oportuno, para sugar a seiva da folha, para poder se desenvolver. Depois passa pelo processo de pupa. Ovo, larva, pupa, que é o momento da transformação da lagarta em borboleta. Mas há um processo doloroso ali, há um processo penoso, porque ela está toda espremida, ela está toda comprimida, mas no afã de sair dali, ela faz aquele processo de lutar, e é onde a seiva da borboleta vai para as asas, depois dando força para que a hora que o casulo se abra, ela toma forma, as suas asas saiam, e ela tem forças para voar. Talvez você ainda está na fase da pupa, ainda não saiu do casulo, mas eu quero te trazer algo para você nesta noite, que a fase adulta da borboleta está chegando próximo, amém? Deus então coloca ali o dedo no ouvido daquele surdo, e ele começa a... não, ele não ouve. Jesus então pega da sua saliva e coloca na língua do mudo, e ele começa a falar. Ficar esperto, né? Também não. Ele não fala. Jesus então toca no ouvido e coloca a sua saliva na boca dele, porque aquilo ali era cultural, colocar a saliva. E aquele surdo, aquele mudo, não ouve, não fala. Aos olhos humanos, você poderia falar assim: olha, então Jesus errou, então Jesus então não teve o poder necessário. Não, as coisas não acontecem de acordo com o que nós queremos. Existe um prazo, existe o tempo de Deus. Jesus então, ele vira as costas, olha só o que ele faz, versículo 34, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te, seja aberto. E Efatá é uma palavra aramaica,
porque provavelmente Marcos estava escrevendo para os gentios neste momento. Jesus então vira as costas para o problema. Irmãos, isso nos faz entender que muitas vezes, quando queremos um milagre, talvez você possa dizer: olha, Jesus está virando as costas, Deus se esqueceu de mim, não acontece nada, eu tenho pago o preço. Passamos pela prova do tempo. Talvez Jesus estava querendo ver realmente a fé daquele jovem. Jesus então, virando as costas para ele, olha aos céus, suspira e diz para Deus: abra-te, abra os céus. Irmãos, o que estava fechado ali naquele momento era o quê? Os céus. O céu estava fechado. Em Isaías você vai ver que existiam as portas de bronze, os céus de bronze, aonde se estiverem fechadas, a bênção de Deus não desce. Talvez hoje você vai precisar clamar a Deus: Efatá, abra os céus da minha vida, abre as comportas dos céus, para que a bênção possa chegar até você. Irmãos, Jesus então fala isso. A partir daquele momento, aquele jovem começa então a ouvir. Ouve o destampo do seu ouvido, e ele começa então a falar, muito melhor do que aqueles que já tinham falado desde a sua infância, até a infância. Ele falava com muita propriedade. Isso mostra o poder de Deus, porque nós vimos e sabemos que nós aprendemos a falar pelo ouvir. Aquele jovem ouvia-mo. Como é que ele aprendeu a falar, se ele não ouviu, nunca ouviu? Milagre de Deus. Eu quero falar para você. Você sabe por que Deus colocou a saliva na boca daquele homem? Irmãos, porque aquela saliva era a palavra do Verbo, e o Verbo é Deus. Talvez o Verbo está precisando falar para você, mostrar algo para você nesta noite. O seu milagre está próximo. Irmãos, não permita parar, não se dê ao luxo de parar no início. Olha, quem costuma parar muito no início é quem começa a fazer regime. Quem aqui já começou a fazer regime e parou bem no início? Não é? Irmãos, eu começo a fazer regime na segunda de manhã, quando depois do almoço eu já desisti. É incrível, mas Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Então deixe Deus fazer esse algo novo na sua vida. Eu quero clamar a você nesta noite, irmãos. Clame, peça o efatá de Deus na sua vida. Peça: Senhor, abra os céus, para que eu possa receber a bênção que o Senhor tem para mim. Só que lembra, você precisa passar pelas etapas. Tiro, etapa de início. Sidom, etapa do limite. Decápolis, terra santa, mas não estava preparada para o milagre. Chegando aonde? A Galileia, aonde ali estava preparado para receber o milagre aquele jovem. Então o milagre é seu, toma posse. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos.